Meus amigos, e agora nós estamos aqui com o pastor Davi Lago. Pastor, muito obrigado por esses minutinhos aqui com a gente, tá certo? Eu queria iniciar esse papo, essa conversa, né? Pra quem não sabe, o pastor Davi Lago acabou de ministrar uma palavra abençoada, abençoadora aos nossos corações. E o pastor falou um pouquinho sobre o Salmo 102, né? A importância de nós chegarmos com a verdade diante do Senhor. Eu queria que você falasse um pouquinho daquilo que você acabou de ministrar pra galera, desejasse uma boa noite pra quem tá nos ouvindo aí. Boa noite, que alegria estarmos juntos, é sempre uma honra enorme participarmos aqui na Rocha. Então, eu estou estudando esse ano os salmos messiânicos, os salmos cristológicos, que são aqueles salmos que são citados no Novo Testamento explicitamente em relação ao Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, lá no caminho de Emaús, ele diz... Os salmos não falam ao meu respeito, né? Os profetas, a lei, sim, os salmos não falam sobre mim. E o Salmo 102 é um destes salmos onde explicitamente Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 1, faz a relação, né? O Deus que está no trono, lá no Salmo 102, o Deus que é eterno é Jesus. O Criador de tudo é Jesus, o autor da fé é Jesus. Jesus é eterno, né? Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o Salmo 102 é um dos salmos que eu mais tenho ministrado esse ano inteiro de 2024, né? E hoje nós conversamos então um pouquinho sobre a oração que aparece ali no Salmo 102, que é uma oração de lamento no início, mas que se transforma numa oração de louvor e adoração no final. É bonito o livro dos Salmos por causa disso. Ele é o livro dos louvores de Israel. Na abertura da mensagem, eu citei um pensamento do Dietrich Bonhoeffer, quando ele diz assim, que em toda a Bíblia Deus fala conosco, mas nos Salmos tem algo diferente. Os Salmos também falam por nós. Uau! Porque muitas vezes ele nos apresenta as palavras que nos faltam na hora de orar. É muito importante aprender a ler com os salmos. E o Salmo 102 então mostra o lamento, a importância do lamento, mas também a importância do louvor. E a mudança acontece quando Deus transforma. Então, que nós possamos ter também essa metanoia, como diz a conferência, essa transformação muito de pensamento. Muito bom. E dentro disso, o pastor falou também sobre um assunto muito importante, principalmente no nosso país, que é um país extremamente ansioso. Se eu não me engano, é o segundo país mais ansioso, né? É o primeiro. É o primeiro, país, né? Tá no recorde aí. E o senhor falou sobre ansiedade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da importância das pessoas entenderem a sua condição mental e tal, ajuda, como é que um cristão lida com essa questão. O senhor tem um livro sobre isso, né? Sim, a demanda, né, pela saúde psíquica, emocional, mental é muito grande no Brasil. O dado da Fundação Oswaldo Cruz, que os brasileiros não dormem direito, mais de 70% dos brasileiros têm distúrbios no sono. O dado que você citou da OMS, o Brasil, o país mais ansioso do mundo. E na Bíblia nós encontramos um conjunto de ensinamentos muito importantes. O próprio Senhor Jesus dizendo, né, vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados. Jesus usa uma metáfora, né, de um animal de carga que está com 3 características, né, ruins. Primeiro, ele está cansado, que ele está exausto. Hoje em dia está na moda falar burnout, né? A pessoa está completamente esgotada, exaurida nas suas energias. Mas ele está sobrecarregado. Então, gente também que está com mais compromisso do que cabe na agenda, não tem ciclos de descanso, não tem o princípio, né, do sábado, do Shabbat. Isso é um princípio de vida, né? Não é alguma coisa simplesmente formal, uma coisa que você despreza. Não, é um princípio, né? O princípio de descansar. Então, tá cansado, sobrecarregado e desorientado. E Jesus então reorienta, né? Vinde a mim, vinde a mim. Então, a Bíblia apresenta muitas coisas. O Sermão do Monte, quando Jesus ele ensina sobre lidar com as merinates, né? O termo grego das preocupações. Porque tem preocupações que são boas. Tem preocupações, por assim dizer, né? Ansiedades boas. Por exemplo, a ansiedade de uma festa, a pessoa que está na expectativa. Então, a Bíblia usa a palavra que é traduzida em português como ansiedade, a palavra merinate, algumas vezes ela aparece
positivamente. Paulo fala em Filipenses 2:20 assim: não tenho ninguém como Timóteo que tem preocupação sincera pelo bem-estar então assim, preocupar com a igreja, preocupar com a família no sentido bom. Só que Jesus fala que nós precisamos evitar, combater, não andeis ansiosos, a más preocupações. E quais são essas más preocupações? Boa. São as preocupações que dividem nosso coração. A lealdade do nosso coração. Você não pode servir Deus e Mamon, Jesus falou. Então toda preocupação que começa a fragmentar a nossa fé, quebrar, né, a nossa confiança, é uma ansiedade que tem que ser combatida. Muito bom. Né? George Miller, ele tinha uma frase assim: quando aumenta a ansiedade é porque a fé está baixando, mas quando aumenta a fé é porque estamos vencendo a ansiedade. Glória Então, a Deus. que Deus nos abençoe também para viver uma vida cheia de fé. Muito bom. E assim, pastor, tem uma pergunta básica que eu tenho feito para os convidados que estão participando aqui da conferência Metanoia, que é: qual foi a maior metanoia que o pastor já sofreu, vamos dizer assim, no período ministerial? Qual foi a sua maior transformação de mente, assim? Preciso pensar, eu enfrentei muitos momentos, né, divisores de águas. Um momento que é marcante na nossa vida é quando nasce a nossa filha, né? Boa. Quando foi nitidamente um momento novo, assim, né? Você se tornar pai, você começa a ter reflexões diferentes. Toda mamãe, todo papai passa por isso, né? E não é diferente com a gente no ministério. Tem 23 anos, né, que eu prego a palavra de Deus e pela misericórdia do Senhor. E foi um momento muito marcante, quando você começa a ter um peso diferente. Os textos, quando Deus enviou seu filho, você lê aquilo de um jeito diferente, prega aquilo de um jeito diferente. Foi um momento muito, muito importante, assim, quando a Maria nasceu, de transformação. Mas outros momentos também, né, que nós poderíamos citar. Teve um momento recente, que foi quando, na pandemia da Covid-19, minha mãe ficou internada por mais de 90 dias no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte. Foi um período que eu fiquei ali acompanhando ela todos esses dias ali, perto, num hotelzinho. Fiquei num quarto lá 3 meses, na frente do hospital, e foi um período difícil, extenuante, cansativo. Imagina. Mas que a gente passou por um processo de metanoia também, de ler diferentes textos também que estavam na Bíblia. Por exemplo, tem um texto de Filipenses que Paulo fala assim, que ele pediu a Deus para Epafrodito, amigo dele, não morrer. E Epafrodito estava doente. E Paulo falou assim: Deus, não deixa ele morrer, para que eu não tenha tristeza sobre tristeza. Quer dizer, Paulo pediu misericórdia a Deus, não é nem só por ele mesmo. Eu vou ficar muito triste, Deus, deixa ele vivo para eu não ficar tão triste. Aí quando você está em momentos, né, passando, vivenciando aquela agonia ali, pela misericórdia de Deus, minha mãe foi restaurada, né? Mas assim, foi um período de transformação ali, a oração de Josafá, eu li também uma noite. Josafá, ele ora assim: não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Aleluia. Né? Tipo assim, e era a minha oração naquele momento, eu li o texto com lágrimas. Cura, né, você? Tava lendo o texto, eu falei: olha, eu tô igual o Josafá, né? O texto gruda na alma. Então são momentos de crise, momentos críticos, momentos naturais da vida. Muito bom. Também, porque a pregação é a vida, não é uma coisa descolada. Jesus ensinou isso, ele é Emmanuel, Deus conosco. Então, quando nós passamos por esses momentos na nossa vida, o casamento, o nascimento de um filho, uma enfermidade, uma luta que nós enfrentamos, são momentos de metanoia, são momentos de você experimentar, né, a palavra muito na bom. prática. Muito bom. Temos aqui 7 minutinhos para bater o 15 e eu quero uma curiosidade que eu tenho, né? Todo mundo que acompanha o pastor, todo mundo que admira o seu ministério, admira também a capacidade intelectual que o pastor tem, né? A inteligência. Eu queria saber do senhor se você sempre estudou, desde criança você sempre foi de ler livros, sempre foi de estudar. Como é que foi isso aí, pastor? Fala pra gente um pouquinho. Sim, eu venho de uma família, eu fui muito incentivado pelos meus pais, né, a ler. Eu fui alfabetizado pela minha mãe em casa. Olha só. A minha mãe sempre foi muito dedicada, Esmeralda, minha mãe.
E ela me alfabetizou, assim, muito novinho, 4 anos, eu já conseguia ler, já lia e ficava lendo o jornal. Meu pai sempre foi, assim, assinante dos jornais, então eu lia para ele os jornais. E eu montei uma redação em casa de jornal, eu e meu irmão, né? A gente fazia à mão, vendia o jornal pro meu pai também, então a gente sempre gostou de desenhar, de escrever. A gente cresceu num ambiente muito saturado de livros, né? O meu pai também é pastor, meus avós, eu herdei também uma biblioteca muito preciosa, né? De obras teológicas. Então, acho que o conjunto das coisas, nós sempre fomos incentivados em casa e pela misericórdia de Deus, né? Num ambiente com estímulo, porque a leitura é assim, né? Assim, é um treinamento. Boa. Igual exercício. Quando você vai lendo, você vai treinando, né? Condicionando a sua capacidade de ler cada vez melhor. E existem também diferentes tipos de leitura. Tem leitura de entretenimento, leitura leve, algumas leituras que são leituras informativas. Você lê um trecho daquele livro para pegar uma informação. Tem leituras que são analíticas, que você vai ler estudando. Leituras críticas, que é feito depois da leitura analítica. Ou seja, estou exemplificando que tem pessoas que às vezes leem tudo só do mesmo jeito. Então você entender isso, assim, que é igual exercícios físicos, exercícios intelectuais. E Jesus nos chama, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Então nós precisamos também pedir isso ao Senhor, para a gente ter a mente de Cristo. Muito bom. E assim, o senhor falou, né, sobre os tipos de leitura. O que o senhor aconselharia para alguém que está assistindo o podcast e, poxa, quer aprender, quer se debruçar em livros, mas às vezes bate aquela preguiça, aquele soninho na hora de ler, lê a página, esquece, não estou entendendo. O que o senhor poderia dar de dica? Você que sempre esteve envolvido com literatura, com conhecimento, que você pode ajudar a galera nesse ponto? Desmistificar o estudo, é isso que eu estava falando nesse sentido, assim, lê assuntos que você gosta, porque na prática está todo mundo lendo no telefone, você pode ler no telefone mesmo, mas leia conteúdos melhores, faça uma melhor curadoria, uma seleção melhor dos conteúdos, organiza. Por exemplo, muito importante numa livraria, eu vou na livraria e eu, principalmente no começo do ano, virada de semestre, passo um tempo ali selecionando tanto livros maiores, livros menores. E aí, por exemplo, durante o ano, que é uma correria, e aí eu tenho que viajar, pegar um avião, eu já tenho livrinhos menores, ó, dá pra ler esse livrinho no voo. Não vou levar um livro que às vezes eu não vou nem conseguir nem abrir, aí eu já tenho, mas quer dizer, dedicar um tempo, a gente organiza tudo na vida, e às vezes nós não organizamos a nossa própria mente. Então, pensar é como organizar uma casa. Você tem que organizar os seus pensamentos. Boa. Filipenses 4 fala sobre isso, o apóstolo Paulo ensinando. Né? A luta de Paulo era as pessoas pensarem nas coisas do alto. Ele fala em Colossenses, mas em Filipenses ele fala, pensar em tudo que é verdadeiro. Ali o texto mostra que você pode permitir que certos pensamentos fiquem na sua mente ou tirar eles para fora. Então, deixa dentro da tua mente aquilo que vai edificar, aquilo que vai ser uma bênção, aquilo que é nobre, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, né? A sua mente não é uma latrina, né? Seus ouvidos não são pinico para ficar ouvindo lixo. Então você tem que... uma coisa é você divertir, agora uma outra coisa é viver só disso. Boa. Aí você se torna uma pessoa imbecilizada, uma pessoa que é enganada facilmente, né? Pela astúcia de homens que induzem ao erro, como diz o Novo Testamento. Então tem que ler a palavra, nós somos um povo da palavra. Aprender faz parte da nossa espiritualidade. Jesus falou, ensinando a guardar tudo que eu ordenei. Então é uma missão educativa, uma missão pedagógica. Não é por acaso que a igreja desenvolveu a educação, criou as universidades, né? Froebel, que foi um filho de pastor, criou o jardim da infância, as atividades lúdicas pré-escolares e tantos outros que nós poderíamos citar, pedagogos, que montaram o que nós conhecemos hoje como as escolas inclusivas, né? Louis Braille era um católico organista na igreja, desenvolveu o sistema de leitura tátil. Abade Lepé criou o que a gente chama no Brasil de Libras, né? Linguagem de sinais para os surdos. Tudo isso vem da igreja, vem de um povo que gosta de aprender, que quer conhecer a palavra de Deus. Então,
Você fala assim, isso não é pra mim. É pra você sim, não aceita, não aceita isso. isso não. Eu falei exatamente essas mesmas palavras aqui alguns anos atrás, lá no estado do Espírito Santo, e um rapaz chamado Rodrigo, já tinha mais de 40 anos, ouviu essa palavra, e ele começou a fazer o curso de Direito com 42 anos, e formou 5 anos depois. E eu tive a alegria, alguns anos atrás, de ir ministrar de novo lá em Vitória. E no final do culto eu estava lá na Igreja Metodista Central, Igreja Metodista Wesleyana Central em Vitória. Esse Rodrigo eu nem eu conhecia. Chegou para mim, falou assim, pastor, posso falar? Eu, pois não. E ele se apresentou e falou, eu sou o Rodrigo. E tantos anos atrás eu ouvi uma palavra, você falou que era para estudar, eu já tinha desistido de estudar, eu tinha um sonho de ser advogado. E ele com lágrimas mostrou, aqui tá minha carteirinha da OAB, eu sou advogado, Deus usou tua vida. Então isso seja gente de esperança, entendeu? Então Coisa assim, linda. nunca é tarde para começar a estudar, a ler, e vamos em frente. Boa. Pra finalizar agora o papo, que vai bater 15 minutos certinho agora, quero ser bem cirúrgico aqui com o tempo que o pastor nos deu. Uma parada aqui que eu também admiro do pastor é essa capacidade do senhor falar de assuntos complexos, porém de forma muito simples, muito clara, muito objetiva, né? E geralmente as pessoas que começam a estudar muito, assim, geralmente dá uma dificuldade em algumas coisas, né? Como é que é isso pra você? É muito tranquilo? Você se preocupa com isso? Poxa, eu vou falar de um assunto complexo, mas eu preciso simplificar. Como é que o senhor faz isso aí? Fala pra gente. Eu acho que são duas coisas nesse tema, pelo menos. Primeiro, tem aquela questão que muitas pessoas que estudam ficam orgulhosas, prepotentes, arrogantes. Isso não é de Deus, né? Se tornam pessoas intelectualoide, entendeu? Que se apoiam no próprio entendimento. Não se estribes, não se apoiem no seu próprio entendimento. O provérbio já nos ensinou, né? Confia no Senhor. Então nós, cristãos, aprendemos com Jesus, né? A jamais complicar as coisas, a primeira questão é uma questão, acho que ética, sabe? De você ter amor, de você ser uma pessoa que não se acha melhor do que ninguém, ou por conta da tua roupa, ou porque você tem dinheiro, ou porque você tem conhecimento. Isso é uma heresia, né? Uma forma de gnosticismo, uma heresia de eu tenho um conhecimento, eu sou um iluminado. Essa é a primeira coisa. Essa é uma besteira. Nós precisamos amar as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem a questão da comunicação também. Assim como nós aprendemos a estudar, comunicar também é uma arte, uma habilidade que nós precisamos aprimorar. Então, por exemplo, tem uma história conhecida, né? Tava Albert Einstein e Charles Chaplin. E o Einstein foi na premiere de um filme do Chaplin, acho que foi o Luzes da Cidade. É muito conhecida essa história. Ele foi prestigiar o maior cientista do mundo e o maior ator do mundo, né? O maior astro do cinema. E o Einstein estava sentado com o Chaplin, os dois judeus, né? Vendo o filme lá. E aí, todo mundo aplaudindo eles quando eles passaram. Aí a anedota diz assim que o Chaplin falou pro Einstein. Einstein, todo mundo tá me aplaudindo porque todo mundo entende o que eu tô falando. E todo mundo tá te aplaudindo porque ninguém entende o que você fala, né? Então ele tava brincando, dizendo assim, né? Os paradoxos da comunicação, né? Os paradoxos. Então, assim, aprender a comunicar é muito legal, porque ainda mais nós como pregadores, essa responsabilidade de lançar semente, então é algo que a gente também procura estudar, simplificar, falar de modo didático. Como Jesus é o maior mestre da fala. Ele usava parábolas, ilustrações. Jesus ele ensinava do que está perto para aquilo que está longe. Isso é um princípio didático. Olha só. Né? Você começa falando de coisas concretas e depois de coisas abstratas. Então Jesus falava do sal, da luz, e a partir daí ele ilustrava com princípios espirituais. Então, que nós possamos ser humildes sempre, nunca ficar orgulhosos, e também que possamos nos esmerar, né, aprender a comunicar. Você que tem um chamado como comunicador, estamos sempre aprendendo. Amém, glória a Deus. E agora eu quero entregar um presentinho aqui da Coletiva Emaús pra você, pastorzão. Obrigado, desculpa a correria, 15 minutinhos aqui. 15 minutos cravado. Só abre o presente que o Tom mandou pra você, mostra na câmera ali. Coletiva Emaús. Já conhecia a Coletiva Emaús? Claro, Tom, olha só. Parceiro de anos. Olha aí. Você falou de Libras, olha isso aí. Olha isso. Que linda. Jesus. Olha isso. Isso olha daqui, isso. ó, igual, ó.
Jesus. A Raicinha lá. A Raicinha. A Raicinha, ó. Jesus, caminho, verdade e a vida. Pastor, obrigado. muito obrigado, cara. Deus te abençoe. E é isso, galera. Esse foi Pastor Davi Lago no Metanoia Podcast, na Metanoia Conference 2024. Galera, e agora eu quero falar pra vocês dos nossos patrocinadores. Sim, primeiramente, a mais braba de todas, Coletivo Emaús, loja do meu mano, do meu amigo Tomzão, que tá sempre fechado aqui com a gente. A Emaús, que é uma loja missionária, que além de vender roupas, camisetas, calças estilosas e com uma qualidade excepcional, também é uma loja missionária, é uma loja envolvida com a vida da igreja, com a missão da igreja. Então, quando você adquire um produto da Coletiva Emaús, além de adquirir um produto de extrema qualidade, você também vai estar investindo em missões. Por quê? 30% do valor arrecadado com as vendas é investido em missões, tá certo? Lembrando que se você usar o cupom METANOIA15, você tem 15 de desconto em qualquer peça, tá ok? Aqui na descrição tem o link da Coletiva Emaús para você acessar direto lá o Instagram, para você ver os lançamentos, você ver as novidades e acompanhar tudo que a Emaús tem produzido com muita qualidade para você, tá ok? E o nosso segundo patrocinador que eu quero falar aqui para vocês é o Colégio Cristão Kairos. Cara, você precisa conhecer o que esse colégio tem feito, você precisa conhecer o que essa galera tem ensinado e tem distribuído conhecimento para as nossas crianças com princípios baseados na palavra de Deus, princípios baseados naquilo que as escrituras nos deixa. Então assim, ó, você precisa conhecer. Aqui também vai estar o Instagram para você acompanhar tudo sobre o colégio, conhecer o espaço, enfim. Não tem outra coisa melhor para você fazer do que matricular o seu filho agora mesmo no Colégio Kairos, tá ok? Lembrando que se você falar que foi pelo Metanoia Podcast, a galera vai fazer uma condição e um preço muito especial para você.